Olá, meus amigos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Pelos Passos de Emmanuel, projeto no qual a gente faz um estudo de um dos capítulos do livro Fonte Viva, e hoje temos como tema o capítulo 55, Elucidações. Mas antes disso, vamos pedir para que a gente seja intuído e amparado pela espiritualidade maior no estudo deste capítulo, para que a mensagem seja de paz, de compreensão, de elucidações em relação aos ensinamentos que o Cristo nos traz. Então vamos lá com o nosso capítulo de hoje, Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, nos disse Paulo no capítulo 4 e versículo 5 da segunda carta aos Coríntios. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor do quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação do serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras de vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque, em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Esse capítulo de hoje ele nos traz uma mensagem muito interessante. Primeira delas, na verdade, é um contexto maior que a gente pode começar pela necessidade do nosso estudo do Evangelho. Essa é a base que Jesus nos deixou. Esse é o pilar de tudo aquilo que a gente deve buscar para construir a nossa conduta no nosso desenvolvimento espiritual. Tudo aquilo que nós buscamos como base para o nosso crescimento espiritual, tendo em mente que nós somos seres eternos enquanto espíritos, estão no Evangelho. Nós estamos num plano de provas e expiações, onde a matéria tem um valor muito importante, e cada um de nós, como nós ainda somos seres em construção, traz as suas histórias, traz as suas vivências, traz os seus particularismos, que nos fazem agir ou reagir de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa individualidade. Mas o que a gente deve buscar para realmente poder buscar esse crescimento, para poder consolidar esse crescimento, são os ensinamentos do Cristo, que ele nos deixou através da Boa Nova, através do Evangelho, e através do seu exemplo de vida. O Evangelho nada mais nos traz do que a exemplificação da vida do Cristo, enquanto servidor
que ele sempre foi para o bem coletivo, para o bem da humanidade. Quantas das passagens que nós temos na vida do Cristo, que ele estava ajudando um mendigo, que ele estava fazendo uma leitura de uma situação onde as pessoas tinham julgamento e queriam que ele também julgasse com os valores do homem, né, com os valores terrenos, e ele julgava com o amor de Deus. Ele não julgava, né? Ele absolvia com o amor de Deus, porque ele sempre trazia como mensagem que nós deveríamos mudar a conduta individual de cada um. Cada um de nós deveria refletir sobre aquilo que ele poderia fazer de melhor, sobre aquilo que ele poderia transformar em sua vida, para que ele pudesse realmente entrar no caminho que Deus espera de nós, né? No nosso caminho de crescimento. Então, Jesus sempre trazia, através do Evangelho, essas reflexões, nos fazia pensar, nos fazia refletir, e é o que ele busca conosco, né? E quando a gente, às vezes, quando nós estamos experimentando as mais variadas passagens em nossas vidas, né? Nós tendemos muito a colocar o nosso individualismo, as nossas concepções de acordo naquelas avaliações que nós acabamos por fazer, né? Aqui o Paulo nos traz isso de uma forma bem interessante. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são a de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o planificador de nossas realizações. É aquilo que nós estamos aqui para aprender, ajudar e a servir. Que seja ao próximo e que seja a nós mesmos, né? Porque se nós estivermos ajudando ao próximo, nós estaremos ajudando a nós mesmos. Mas para saber como ajudar de forma correta, a gente deve aprender. E é aí que a gente deve buscar os ensinamentos do Evangelho, da Boa Nova. Só assim nós vamos poder ser assertivos e trazer essa mensagem do Cristo para as nossas vidas, para as nossas realizações. E Paulo nos diz mais aqui: se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. Então, se nós estivermos atentos àquilo que nós enfrentamos todos os dias, pelos desafios pelos quais nós passamos todos os dias, e os desafios, na maioria das vezes, se dão com as pessoas com as quais a gente lida, né? Seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de amizades, nós sempre temos a oportunidade de estendermos a mão, de ajudarmos. Mas para poder realmente ajudar, a gente tem que aprender como servir, né? Como que a gente vai fazer isso? Através do exemplo do Cristo. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a prestação do serviço em seu nome, ou seja, em nome do Cristo, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras de vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Então, somente aprendendo, somente buscando esse conhecimento que o Cristo nos deixou, é que nós vamos conseguir nos destituir do nosso eu, do nosso ego, né? Para realmente estar levando a mensagem do Pai adiante, para realmente estar levando a mensagem do Cristo e a sua obra adiante, fazer com que essa obra cresça cada vez mais. A pregação de nós mesmos, né? Daquilo que a gente precisa ressaltar dentro de nós mesmos, elas são simples interferências, né? Se nós trouxermos esse individualismo em tudo aquilo que a gente faz, nós vamos estar interferindo nesse processo de evolução que nós mesmos tanto buscamos. Então, que nós, através do estudo, a gente possa ter uma consciência cada vez maior das nossas atitudes. E essa é a beleza da nossa evolução, que nós temos o livre-arbítrio para poder fazer aquilo que nós queremos. Nós podemos continuar agindo da forma como às vezes nós agimos uma vida inteira, mas nós podemos e devemos buscar essa transformação para agirmos de forma cada vez mais assertiva. Aqui no sexto parágrafo aqui, Paulo nos fala novamente:
A chefia do Divino Mestre está sempre viva, sempre mais viva, e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. Ou seja, né, o Cristo está sempre conosco. Ele está sempre do nosso lado. E a programação geral dos serviços que nos foram atribuídos no nosso planejamento encarnatório, né, de todas as condições, a gente não precisa esperar uma condição ideal, adequada para agir. Sempre aonde nós estivermos, nós teremos uma oportunidade de agir em nome do Cristo. Sempre teremos uma oportunidade de serviço, uma oportunidade de ajudar. E se nós tivermos a consciência do como a gente pode ajudar, né, e isso se dá através da busca do conhecimento, se nós tivermos essa consciência de como a gente pode ajudar, nós não perderemos essas oportunidades. Sem dúvida nenhuma, nós poderemos contribuir de uma forma muito mais significativa, tanto para as pessoas que estão à nossa volta, como para nós mesmos, né? Então ele fala, a chefia do Mestre Divino está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ou seja, com as bases do Cristo, nós seremos assertivos. Senão, a gente ainda continua na possibilidade de estarmos agindo em vão, de estarmos perdendo o nosso tempo tão precioso aqui nesse momento da nossa encarnação, nesse momento atual no qual nós vivemos, no qual nós estamos inseridos, e que conscientes, né, dentro do Espiritismo nós temos a consciência de que todos nós planejamos estar aqui nesse momento e planejamos servir nessas bases do Evangelho, mas sobre o véu do esquecimento muitas vezes o ego acaba falando mais alto. Então que possamos despertar tendo a atenção para esse Evangelho de sabedoria e amor, que nós possamos despertar e não desperdiçar essas oportunidades, não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos simples impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da boa nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Que não desperdicemos essas nossas oportunidades. Gostaria de trazer só uma passagem do livro Jesus no Lar, do capítulo 30, que nos diz: acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir, nos disse Jesus, no livro Jesus no Lar. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Pedimos sempre que, se vocês gostarem das nossas mensagens, divulguem elas, curtam, né, e divulguem essas mensagens para que elas possam atingir o maior número de pessoas e que estejam sempre acompanhando essas nossas mensagens, nos ajudando a levar esse projeto adiante, sempre com mais elucidações, para que a gente possa realmente trazer a mensagem do Evangelho, sem os nossos particularismos que são inerentes a cada um de nós. Que nós possamos crescer todos juntos. Muito obrigado, assim seja, e grande abraço. Até a próxima.